Oi, gente! Hoje eu e minhas colegas vimos falar um pouco sobre radioatividade para vocês e eu vou começar explicando sobre o que é a radioatividade. A radioatividade é um processo natural em que átomos estáveis emitem radiação por meio de decaimento, com o objetivo de diminuir sua energia e se tornarem mais estáveis e leves. Alguns átomos, como urânio e rádio, emitem espontaneamente energia na forma de partículas e ondas, tornando-se elementos químicos mais estáveis e mais leves. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da radioatividade e alguns cientistas que foram importantes para a descoberta e para a totalidade de conhecimentos que a gente tem sobre o tema. Em ordem cronológica, mais ou menos, o primeiro nome, assim, acho que o mais importante para tudo isso é William Crookes, que no ano de 1875 ele descobriu os raios catódicos, né, fazendo experimentos com descargas elétricas. Logo após isso, a gente teve Wilhelm Conrad, né, um físico e engenheiro mecânico alemão, que em 1895 fez modificações nas ampolas de Crookes e com isso acabou descobrindo o raio-x. Logo após isso, a gente vai ter ali Anthony Henry Becquerel, que foi um físico francês que no ano de 1896 constatou que uma substância qualquer poderia emitir radiação espontaneamente. Em 1897, a gente vai ter aí Pierre Curie, né? Esse Curie é um sobrenome conhecido, mas não por causa dele, sim por causa de sua esposa, que a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, Pierre Curie, ele trabalhou juntamente com sua esposa e descobriu que o urânio é um elemento radioativo. E Marie Curie, em 1897, descobriu dois novos elementos químicos, que são o polônio e o rádio, né? Ela é a mulher assim, mais conhecida, acho que no mundo científico, e no ano de 1911 ela ganhou o prêmio Nobel por descobrir o polônio e o rádio, né? Sendo assim a primeira mulher a ser agraciada com o prêmio Nobel na história. Foi ela a primeira. Logo depois, no ano de 1898, a gente vai ter Ernest Rutherford, que era um físico neerlandês, que no ano de 1898 descobriu as radiações alfa e beta. E por último, a gente vai ter, dessas grandes descobertas de radiação, a gente vai ter Paul Uriot Villard, que era um químico e físico francês, que no ano de 1900, né, ali final do século XIX, ele descobriu um terceiro tipo de radiação, que é a radiação gama. Que depois, anos depois, graças ao entretenimento, um monte de gente achou que se expor à radiação gama ia te transformar num bicho verde super forte. Inclusive eu fui iludida a minha vida toda quando criança por causa disso. Então, alunos, eu vou falar sobre as classificações das radiações e sobre alguns tipos, dando exemplos também, tá? Bom, as radiações, elas podem ser classificadas como naturais ou artificiais. Sendo as naturais aquelas que não têm uma interferência humana, não precisaram disso para acontecer, são as nucleares, por exemplo. Agora eu vou falar sobre os tipos de radiação. Existem três: a ionizante, a não ionizante e a eletromagnética. Eu vou dar mais ênfase na ionizante porque ela é a que mais nos assusta, né? Ela é aquelas em que os elétrons acabam saindo das órbitas, o que traz muitos malefícios, inclusive pode causar até danos irreparáveis quando é no corpo humano, a depender da intensidade. Elas são divididas em alfa, beta e gama, sendo a alfa composta por 2 prótons e 2 nêutrons, com um baixo poder de penetração. A beta, ela é ali o intermediário e ela é composta por um elétron, tá? E a gama, ou a radiação X, a única diferença delas é que é a origem, porque a gama tem origem nuclear e a radiação X tem origem artificial. Ela é a mais perigosa, inclusive ela é a radiação que estava presente no acontecimento do Césio 137, que eu vou trazer aqui porque ele foi um acontecimento aqui no Brasil, um acontecimento trágico, e ele é o maior acidente nuclear fora de uma usina do mundo. Na escala Gray, que é a escala usada para medir esses acidentes nucleares, que ela varia de 0 a 7, esse acidente do Césio 137 foi numa escala 5, trazendo 100 vítimas oficiais, mas acredita que tenham danos assim de mais de 1.000 pessoas. Então foi muito prejudicial. Já a radiação não ionizante, ela não tira os elétrons das órbitas e ela é a radiação, por exemplo, infravermelha, ultravioleta e o micro-ondas. Já a radiação eletromagnética, ela é aquela que tem um campo elétrico e um campo magnético que
se propagam no vácuo, transportando energia. Bom dia, aqui é a professora Bia e eu vim aqui falar para vocês sobre o decaimento radioativo. Os átomos com núcleos atômicos instáveis, eles emitem radiação alfa, beta e gama. De acordo com os estudos do químico inglês Frederick Soddy, esses decaimentos eles podem ser explicados de acordo com duas leis. A primeira e a segunda lei de Soddy, que elas explicam o decaimento nuclear. Quando um átomo de um determinado elemento químico ele sofre essa emissão da radiação alfa, beta ou gama, ele se transforma em um novo elemento químico, assim como eu vou mostrar para vocês. A lei de Soddy, ela se relaciona com a emissão de partículas alfa. Como vocês podem ver aqui, sempre que ocorrer uma emissão de partícula alfa, o alfa vai ter esse número atômico 2 e número de massa 4, ok? E o que vai acontecer? Como vocês podem ver, vai ter sempre uma conservação das massas. O que isso significa? Que, aqui vocês podem ver no urânio, ele tem 238 o número de massa. Quando ocorre essa liberação do alfa, ele perde 4 unidades do número de massa, tornando assim o tório com 234 com o número de massa. Ocorre também com o número atômico, que era 92 do urânio, menos o 2 da radiação alfa, e fica assim com 90 o número atômico do tório. Percebe que esse elemento urânio, ele se tornou esse outro elemento, o tório, e houve uma conservação ao emitir essa partícula alfa. Já a segunda lei de Soddy, ela se relaciona com as emissões das partículas beta. Essas emissões, elas podem aumentar caso essa emissão beta seja negativa, ou ela pode diminuir caso essa emissão beta seja positiva. Já o número de massa ele permanece o mesmo, pois como vocês podem ver nessa reação de decaimento aqui, o número de massa é 0, ok? Então só o que altera é o número atômico. Como vocês puderam entender, é a mesma lógica da primeira lei de Soddy, certo? Então nessa reação aqui, ó, vocês vão ter o césio com 55 de número atômico. E aí ele vai ganhar um número atômico que vai se transformar no bário. Ou seja, vocês estão vendo aqui, ó, o bário com 56 de número atômico, certo? E a massa, ela vai continuar igual, porque a massa da emissão beta é 0. E por fim, acabadas as leis de Soddy, eu vou explicar para vocês sobre a radiação gama. Na verdade, a radiação gama, ela não altera o segundo elemento que é formado quando ela é liberada, certo? Ou seja, vocês podem ver nessa foto aqui que esse elemento P, ele tem esse número Z, o número de massa e o número atômico, e depois que é liberado o gama, ele não muda o número de massa nem o número atômico, certo? Porque o número de massa e o número atômico do raio gama, ele é 0, ok? É isso, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre fissão e fusão nuclear. O que é fissão? Fissão é um processo para forçar a divisão de um átomo para formar dois outros, mais leves. A reação também libera energia e um nêutron livre. Como ocorre? Bom, a reação de fissão nuclear ocorre quando um núcleo atômico pesado e instável é bombardeado por nêutrons, produzindo dois núcleos menores, nêutrons e energia. Onde ocorre? Bom, fusão nuclear é um processo que ocorre em núcleos atômicos instáveis e pode produzir reações em cadeias capazes de emitir grandes energias. A fissão nuclear consiste na divisão do núcleo dos átomos. Por exemplo, ao ser atingido por um nêutron, o átomo de urânio pode se romper e gerar um átomo de bário e criptônio e mais 3 nêutrons. Bom, fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? Fusão nuclear é o processo no qual dois ou mais núcleos atômicos se juntam e formam outro núcleo de maior número atômico. A fusão nuclear requer muita energia para acontecer
e geralmente libera muito mais energia do que consome. Como ocorre? Bom, a fusão nuclear é um processo em que dois núcleos se combinam para formar um único núcleo mais pesado. Essa enorme quantidade de energia é liberada nas reações de fusão, porque quando os dois núcleos leves se fundem, a massa do núcleo produzido é menor que a soma das massas dos núcleos iniciais. Bom, o que é liberado? Bom, na fusão nuclear, núcleos atômicos se unem e formam um núcleo maior. Nesse processo, também é liberado um nêutron e grande quantidade de energia. Um exemplo importante de reações de fusão é o processo de produção de energia no Sol e das bombas termonucleares ou bombas de hidrogênio. Oi gente, bom dia, eu sou a professora Luzia e hoje eu vou explicar para vocês algumas aplicações da radioatividade. Bom, então vamos lá. As aplicações da radioatividade são nada mais do que formas radioativas de um elemento químico. Apesar de todo o preconceito que existe nessa palavra, sim, quando você escuta radioatividade, eu aposto muito que você pensa em radiação, algo tóxico ou até mesmo em Chernobyl. Mas não, está tudo bem. A radioatividade utilizada em pequena quantidade e de forma consciente ajuda várias pessoas no mundo e até mesmo no meio ambiente. Os especialistas em radioatividade aqui no Brasil é chamado Comissão de Energia Nuclear, ou CNEN. Bom, e agora eu vou falar para vocês que sim, existem algumas aplicações que são do nosso dia a dia. E dentre elas está a medicina, a agricultura, o meio ambiente, a alimentação e as indústrias. E eu vou começar falando para vocês sobre a medicina. Na medicina, nós temos em duas vertentes, dividindo esse assunto. Está no raio-x e na radioterapia. Começando pelo raio-x, tem essa porta de sala bem estranha e a sala dentro, caso algum de vocês nunca tenham tirado o raio-x ou não sabem o que eu tô falando. Bom, gente, eu me esqueci de falar, então agora eu vou ter que narrar e vocês fiquem com esse lindo vídeo meu errando a fala. Bom, esse sinalizador na porta de raio-x é um uso obrigatório em salas radiológicas. O sinalizador do raio-x deve ser adicionado em todo procedimento radiológico, indicando risco de exposição. A sala tem essa porta estranha, e uma porta diversa estranha de todo o hospital, pois a porta e o interior da sala é feito de chumbo, pois o chumbo tem uma grande nuvem de dispersão da energia do raio-x, pois o raio-x é uma das energias mais fortes que existem. Aí vocês vão dizer, tá bom, eu entendi. E por que tem essa parede? Bom, essa parede serve para proteger o médico que tá fazendo o seu raio-x. Se você for tirar um raio-x, você vai ficar no máximo uns 5 minutos na sala. E não tem problema você tomar essa radiação no seu corpo. Porém, o médico que tá lá todos os dias, tirando uns 5, 6, 10, 20, 30 raio-x por dia, isso vai ocasionar problemas no futuro para ele. Então, para não dar problema pro médico, ele fica atrás dessa parede pra não haver problema na saúde dele. Bom, Luzia, eu entendi tudo bem, mas eu não sei o que é um raio-x. Bom, o raio-x é um exame cuja radiação atravessa o tecido do nosso corpo, mostrando a parte interna dele. Tanto que você, quando quebra um braço, uma perna, você faz um raio-x para ver como é que tá o seu osso. E a outra vertente é a radioterapia, que serve contra o tratamento do câncer com a emissão da radiação, pois as células cancerígenas são extremamente sensíveis e com certa quantidade de radiação é possível destruí-las. Bom, no meio ambiente, as técnicas nucleares podem trazer diversas danificações no ambiente e trazer mortes de animais e afins. Sempre tem um porém, usadas corretamente, ajudam a sua preservação e recuperação. Uma de suas utilidades é acompanhar o trajeto de poluentes existentes no ar, na água ou até mesmo no solo. É possível identificar amostras de sedimentos de matérias pesadas, como o mercúrio, muito utilizados por empresas e garimpos. Bom, na indústria, a radioatividade é utilizada em coisas que possivelmente a gente já usou no nosso cotidiano. Não a gente, mas sim pessoas que você conhece. Bom, na indústria, a radioatividade serve como forma de esterilização de materiais de médicos e dentistas. E também são utilizados para identificar minas de pedras preciosas e no tratamento e valorização dessas pedras no comércio.
Bom, para você achar essas pedras, você precisa da radioatividade. E para limpar, fazer todo o procedimento para essas pedras serem vendidas, você também precisa da radioatividade, ok? Na agricultura também é um pouco mais fácil, essa parte nós não utilizamos, mas a radioatividade permite o estudo do metabolismo da planta. Além disso, é possível determinar a quantidade de agrotóxicos presentes em materiais agrícolas. Aqui está a porcentagem de alimentos que mais puxam o agrotóxico para melhor, enfim. É isso aí. E por fim, a alimentação, que eu acho que é o que tá todo mundo curioso, que sim, eu deixei pro final para todo mundo ficar prestando atenção na aula. É o mais fácil enfim. E não, gente, não parem de comer, entendeu? Tá tudo muito bem, não tem problema nenhum. A radioatividade também é utilizada nos alimentos na irradiação. É só vamos dizer, mas Luzia, irradiação, radioatividade, radiação... Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Calma, a irradiação é o mais simples de tudo que foi dito nessa aula e nas outras também, dos professores que acabaram de vir aqui. A irradiação é nada mais do que a transferência de calor para esses alimentos, com isso dando maior conservação aos alimentos, matando bactérias e fungos. Disso, em frutas e legumes, a irradiação quebra hormônios do crescimento, o que retarda o processo e aumenta o tempo de consumo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, de todos os professores, e principalmente da minha, que eu acho que foi o assunto mais legal. Acho não, é o assunto mais legal, entendeu? Eu espero muito que vocês tenham aprendido, e é isso. Tchau, tenham todos um bom dia. Eu vou falar do maior acidente radioativo da história, que aconteceu na madrugada de 26 de abril de 1986 na Ucrânia. Ocorreu o acidente quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu e lançou material radioativo na atmosfera. Essa explosão foi um resultado da falha humana, já que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança, e além disso também foi descoberto que os reatores usados em Chernobyl tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos e na sequência o incêndio no reator 4 iniciou. Se estendeu durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou esse material radioativo lançado na atmosfera e a radiação se espalhou pelo mundo. Foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria e Suécia. E até locais muito distantes, como o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, foram afetados. Em virtude do acidente de Chernobyl, a cidade foi abandonada 36 horas depois da explosão. O acidente deixou algumas consequências, como o alto nível de radiação, que aumentou os casos de câncer entre os ucranianos, e pesquisas apontam que os casos de câncer infantil cresceram 40 vezes mais após o acidente e 7 vezes em adultos que vivem na região. Depois de mais de 30 anos do acidente, a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de explosão aumentou, por causa da pequena presença humana na cidade. Bom dia, pessoal! Hoje eu vou trazer aqui 2 recomendações de séries e filmes para vocês que tratam sobre a radioatividade. A primeira delas é Radioatividade, filme de 2019. O filme trata de uma biografia da famosa química Marie Curie. Ele representa bem as dificuldades enfrentadas por ela no meio científico por ser uma mulher, além de mostrar em partes como foi o processo de descobrimento do polônio rádio. O filme também traz algumas das relações interpessoais da Marie Curie e as dificuldades dela entre organização de trabalho e família. A próxima recomendação é a minissérie chamada Chernobyl, da HBO. A história é contada em 5 partes e retrata a explosão da usina nuclear de Chernobyl, na data de 26 de abril de 1986. A série apresenta as histórias de vida de homens e mulheres que atuaram heroicamente para mitigar os danos catastróficos que devastaram a antiga República Socialista Soviética da Ucrânia, além de tratar muito bem das intrigas políticas e sociais que essa catástrofe teve em escala mundial.